No vídeo de hoje, Robinho. Peço o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho rumo a 180 mil inscritos por aqui. Link no primeiro comentário para o Aposta Ganha, cotações na data FIFA, aproveite as odds supremas, jogue com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos. Segundo recado, meu workshop sobre jornalismo esportivo nas redes sociais já está no segundo lote de vendas e tá saindo rápido esse segundo lote, hein? Tá voando, hein? É uma tarde onde a gente vai falar sobre os desafios do profissional dessa área, nesse período de redes sociais, plataformas digitais, os perigos, as armadilhas, as facilidades, os benefícios e no final, depois que eu passar aí toda a minha ideia para a galera, nós vamos abrir para bater papo, por isso que as vagas são limitadas para todo mundo ter uma experiência legal. Quero você lá, é em abril. No QR Code você vai direto para o link para pegar o segundo lote. Deixei o mesmo link do QR Code na descrição do vídeo, beleza? Espero você que estuda jornalismo ou já é jornalista ou tem interesse pela área também, vai ser uma tarde muito proveitosa, com certeza. Primeiro de muitos que a gente vai fazer, com certeza. Bom, deixa eu dar uma respirada, porque nesse vídeo hoje eu vou passar muito para vocês o meu lado pessoal, o meu lado fã, o meu lado admirador, o meu lado torcedor do Robinho, do Santos, e que esse lado está vivendo um sentimento de vazio. Eu não esperava que fosse sentir tudo isso ao final desse processo. E aí ontem eu sentindo tudo isso, eu falava, eu vou falar sobre isso no vídeo, eu pensava, né? Eu vou desabafar sobre isso no vídeo na sexta-feira, eu vou ter que gravar um vídeo sobre isso, vai ser esse o tema. Eu preciso colocar isso para fora. É meio que terapêutico até. Ontem, do ponto de vista penal, né, do ponto de vista de toda a tramitação, da investigação, de um processo, acusação, defesa, julgamento, foi encerrada essa história. Uma história que acontece em 2013, segundo o Ministério Público italiano, uma jovem albanesa é embriagada por Robinho e amigos, levada para um camarim e violentada por esse grupo de pessoas. Algo bárbaro, algo horrendo. E aí tem um julgamento em 2017, o Robinho é condenado, a defesa recorre e finalmente em 2020 sai a decisão em segunda instância. Como o Brasil não extradita os seus cidadãos natos para cumprirem penas em outros países, a justiça italiana enviou oficialmente ao governo brasileiro um pedido para que essa pena fosse cumprida aqui, para as autoridades brasileiras, melhor dizendo, um pedido para que essa pena fosse cumprida aqui. E assim foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, por 9-2, Robinho cumprirá a pena no Brasil. A defesa do Robinho ontem ainda tentou uma última manobra, um último recurso ao Supremo Tribunal Federal, caiu nas mãos do ministro Luiz Fux, o pedido de um habeas corpus não concedido, e o Robinho já foi ontem mesmo levado para a sede da Polícia Federal em Santos e depois para o presídio de Tremembé, no Vale do Paraíba, onde chegou por volta de 1 da manhã, nessa última madrugada, e lá, provavelmente, vai cumprir a sua pena. Como um cidadão, ontem me bateu aquele senso de justiça. Acho que para praticamente todo cidadão brasileiro. Ontem eu jantava nessa mesma mesa aqui onde gravo os vídeos, nesse mesmo espaço aqui no meu apartamento, com a minha família, com as duas mulheres que moram comigo, a minha esposa e a minha filha. E lá no outro cômodo tem a TV e a gente daqui conseguia ter as imagens ao vivo ali daquela movimentação na frente do prédio do Robinho, ali na Praia da Aparecida, ali em Santos, imprensa, aquela coisa. E chegou um carro preto descaracterizado, é da polícia, não é? O Robinho estava dentro, não estava, foi levado, não foi, foi, já está preso. E eu me peguei numa mistura de sentimentos. Porque como um pai, eu olhava para a Caroline e como um cidadão eu concluía, caramba, isso é um marco para elas, principalmente. Daqui a alguns anos, quando a Caroline começar a ter a sua vida noturna, muito provavelmente o ambiente será, o sentimento delas todas, será de maior proteção, porque a sociedade não aceita mais que se cruze essa linha da violação do corpo de alguém, do uso como um objeto do corpo de alguém.
Então, como pai, como cidadão, eu falei, caramba, justiça sendo feita, um recado para toda a sociedade, para os homens em geral. Isso vai ser bom para ela, isso vai ser bom para minha esposa, isso vai ser bom para todo mundo. Que ótimo. Como um torcedor de futebol, aquilo me provocou um vazio que vocês não fazem ideia. Porque eu me lembrei do menino de 17 para 18 anos, menino eu, com a camisa do Santos, com um bonezinho do Santos, que eu comprei em Niterói. Custou R$ 3 o boné do Santos, no caminho ali das Barcas até o centro miolo ali de Niterói, porque era o que eu tinha condição na época. Primeiro que não era fácil achar produto do Santos no Rio em 2012, eu não tinha nem dinheiro para comprar nas lojas. Era um bonezinho branco que custou R$ 3 na rua. Bonezinho esse que eu usei quando conheci a Paola, inclusive. Eu me lembrei do que o título de 2002 provocou na minha vida. Hoje, obviamente, todo mundo sabe o time pro qual eu torço, mas hoje a minha relação é uma relação muito diferente. Ainda sou um torcedor, ainda pago sócio, ainda sento na arquibancada, ainda sofro, ainda vibro. Mas de uma maneira muito mais consciente. Isso não provoca grandes danos à minha vida, nem é a razão de existir da minha vida. Na minha vida eu tento, e às vezes eu falho, às vezes eu tenho êxito, colocar na ordem de prioridades a presença de um Deus na minha vida, e eu acredito nele, e nesse ano de 2024 eu tenho estreitado ainda mais esse laço com o aspecto espiritual, com o cristianismo, que é algo que sempre teve na minha formação, mas do qual me afastei por muito tempo, e em 2024 tem sido um retorno importante. A minha família, o meu casamento, a minha criação, né, como pai, a criação que eu ofereço aos meus filhos, o meu trabalho, a minha carreira, essas são prioridades. A minha saúde, depois do que eu passei em 2021, mais ainda, essas são as prioridades da minha vida. Depois veio o time de futebol. Até porque no meu trabalho, eu não falo para apenas um time, eu não sou aqui no meu canal um torcedor de um time e um narrador de um time, e até por isso eu sou tão bem recebido na Neoquímica, no Allianz, muito, no Morumbis, muito, porque eu sei separar as coisas e o torcedor que consome o meu trabalho sabe que eu sei separar as coisas. Mas, de qualquer maneira, ainda é algo importante na minha vida. O time de futebol, o time para o qual eu torço. E foi muito importante na minha transição da adolescência para a fase adulta. Muito importante. No momento em que faltaram algumas pessoas na minha vida, e na adolescência esse tipo de falta ele é ainda mais pesado, ele pode gerar ainda mais reflexos para a tua fase adulta. O Santos foi um amigo. O futebol e o Santos preencheram uma lacuna afetiva. E me deram grandes alegrias justamente no período de 2002, 2003, 2004. Eu me lembro que, assim, um jogo que a primeira grande dor foi a semifinal do Paulista de 2001, gol do Ricardinho, ouvindo pelo rádio, molecão, domingo à tarde, Dia das Mães, pá, vendo as matérias no dia seguinte. Cara, aí, em 2002, o time cai no Rio-São Paulo, fica 4 meses sem jogar, aquela confusão, tal. Começa o brasileiro com os meninos. E aí, cara, começa um encanto, uma magia. Com o Robinho, com o Diego. É o time da minha vida, né? Quando todo mundo me pede, escala o time da sua vida, qual é o time mais importante? Eu escalo esse time de trás pra frente, frente pra trás. Fábio Costa, Maurinho, Alex, André Luiz, Léo, Paulo Almeida, Renato, Elano, Diego, Robinho, Alberto. Eu escalo esse time 500 vezes se precisar. Eu repito esse time como música, como notas musicais. Isso bate no meu ouvido porque é o time da minha vida, foram grandes momentos da minha vida como torcedor. Os melhores, as lembranças mais bonitas que eu tenho. Então, quando eu vi ali, quando eu me dei conta, já ao longo de todo o processo, tá? Quando eu tomei conhecimento do episódio, quando houve a primeira condenação, a segunda, os áudios que reviram qualquer um. Só de pensar, eu tô gravando o vídeo de manhã, só de pensar no meu café da manhã e lembrar esses áudios, já dá dando a revirada. Só de pensar o que aquela menina passou naquela boate. Enfim.
Mas ontem, quando a ficha caiu mesmo, acabou. Tá preso. Rapaz, bateu como torcedor um vazio, porque eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com essas lembranças no campo? As 8 pedaladas, o título de 2004, depois a volta, o quarteto de ataque, 2010. O que eu vou fazer com isso tudo? Porque a história, ela não vai se apagar. Ela tá lá. Eu não posso escalar Fábio Costa, Maurício, Alex, André Luiz e Léo, Paulo Almeida, Renato, Elano, Diego, Alberto. Não posso porque tem o Robinho. Eu não posso dizer que o time de 2002 é o time da minha vida com 10 caras em campo, porque esse time tinha 11. Apagar a história não se apaga. Mas e a idolatria? E o carinho? E aí que entra o sentimento de vazio, que você fala, meu Deus do céu. O que sobrou para quem viveu aquela era, para quem se emocionou com as vitórias, as 5 vitórias em 2002 contra o Corinthians, o maior rival. Cara, sobrou um vazio. Sobrou um enorme vazio. É muito triste que algumas pessoas façam isso com suas próprias histórias. Nada é mais triste do que foi feito com a vítima. Nada. Nessa escala de dores, a nossa aqui, como fã, não é 10% da dor que essa menina passou e vai passar a vida inteira. E o que vai determinar o quanto ela vai conseguir colocar a vida em frente, tocar em frente, é toda uma rede de apoio, de amigos, de profissionais, talvez até um aspecto religioso, um consolo religioso, enfim. Mas a marca está ali. A lembrança vai estar ali carregando essa menina, essa mulher agora, para a vida inteira. Então, nada se compara. Eu jamais vou me comparar. Óbvio, óbvio. A dor maior, a vítima nessa história só tem uma. Mas eu estou falando aqui na condição de um ídolo, de um fã de alguém, né, que era um ídolo dentro do futebol. Eu, na condição de fã, que vazio. Que sentimento horroroso ontem, quando a ficha de fato caiu e essa história acabou. E finalmente ele vai pagar pelo que fez. Finalmente. Eu torço muito para que de fato essa linha tenha sido cruzada mesmo. Para que o Robinho não seja... É importante que ele seja um exemplo, mas ele não pode ser o único que comete esse tipo de crime e sente o peso da lei. Tem que valer para todos, independentemente de exposição midiática, independentemente de conexões que venha a ter dentro da sociedade, do poder que essas pessoas tenham, independentemente disso. Tem que valer para todo mundo. Que seja um marco de verdade. Que não seja um marco para encobrir, para passar pano e passar a mão na cabeça de outras pessoas que escapem ilesas cometendo crimes da mesma atrocidade, da mesma gravidade, até piores. Quanto a isso, sejamos vigilantes. Mas é um marco. O que aconteceu ontem, sim. Foi um marco para essa sociedade. Mas, para santistas, para fãs, provoca esse vazio aí. Mas a gente vai saber lidar com ele, né? A gente vai saber tocar em frente. Porque o nosso tocar em frente, o nosso eventual vazio, não é 1% do peso de tocar em frente que a vítima albanesa precisou conviver, e precisa conviver, e precisará conviver para o resto da vida. Mas, olhando agora apenas do ponto de vista do ídolo, né, da figura, é muito triste mesmo. Como cidadão nem se fala. Como cidadão não é tristeza, é outro tipo de sentimento que a gente tem. É repulsa, é revolta, é indignação, é outra coisa. Do ponto de vista de quem analisa a construção de um ídolo, a ascensão e a derrocada, nesse caso, é muito triste ver o que as pessoas podem fazer com as próprias histórias, com as próprias biografias, com os seus fãs e, em última análise, também com seus amigos e familiares, que com certeza estão sofrendo, não mais do que a vítima, óbvio, mas que também estão sofrendo nesse momento. É tudo muito pesado, mas que a gente vire essas páginas, Daniel Alves, Robinho, e que novas páginas dessa natureza, com roteiro parecido, nunca mais sejam escritas. É o que a gente espera. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa sexta-feira, bom fim de semana para todo mundo. Juízo e tchau.